Irmãos, eu quero compartilhar com você nessa manhã um tema que há um tempo Deus já vem me incomodando e colocando no meu coração, que é algo essencial que nós temos do Evangelho. E principalmente quando nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, quando nós lemos ali o capítulo 4 e quando nós vemos a importância que Deus dá e como tem vários versículos, vários textos da Bíblia que nos chamam para nós vivermos em unidade e em pureza. Se você olhar o Novo Testamento inteiro, ele é dedicado e volta sempre a bater nesse tema, para que o povo de Deus, os santos, os escolhidos, possam estar vivendo em unidade, em comunhão e em pureza, entregando a sua vida para Cristo todos os dias e buscando caminhar mais com Ele todos os dias. Então eu quero falar com você hoje sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios no capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos de início ali, para puxar aquilo que é essa temática, e depois eu quero que a gente dê uma olhada para uma outra história. Mas eu quero que você acompanhe comigo lá, Efésios capítulo 4, diz assim, Paulo está dizendo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e é Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. Bom, esses primeiros versículos aqui, Paulo ele deixa algo fundamental para nós, e eu quero falar com você hoje a respeito de unidade, de comunhão. E nós vemos nas Escrituras Sagradas que a unidade é um pré-requisito indispensável para que você tenha uma vida com saúde e com felicidade. Então a gente às vezes acha que quando a gente fala de felicidade, você está pleno, é um papo só de coach. Não é. Isso está no Evangelho de Cristo Jesus. Então, comunhão e unidade é um pré-requisito indispensável na vida de um cristão para que ele possa viver com saúde e com felicidade. E eu quero, ao longo do tempo, explicar para vocês o porquê que eu digo saúde e felicidade. Como a comunhão é algo extremamente importante e poderosa no nosso meio. Como unidade é poderosa no nosso meio. E a ausência dela vai fazer com que você sinta e tenha falta de uma dessas coisas. Mas, quando nós falamos de comunhão e quando nós falamos de unidade, nós precisamos lembrar que nós temos o que eu quero chamar de ladrões dessa comunhão. De coisas e situações que vêm e roubam e querem roubar de nós a comunhão, a unidade. Porque Paulo, afinal de contas, ele está falando para uma igreja assim: eu rogo-lhes para vocês, aqui como prisioneiro, que vocês vivam de maneira digna da vocação de vocês. E no versículo 3 ele fala assim: façam todo o esforço para vocês conservarem esse vínculo da unidade. Paulo fala: vocês devem se esforçar. Por quê? Porque não é fácil. Se manter em comunhão e em unidade é algo extremamente difícil. Por isso que Paulo está dizendo: olha, se esforcem, porque não vai ser aquele negocinho que vocês vão só tocandinho e vai acontecer. Vai precisar de esforço. Mas tem alguns ladrões que nos roubam e querem tirar de nós vivermos em unidade e em comunhão. Nós temos alguns exemplos claros do que acontece comigo e com você todos os dias. Um exemplo claro é que algo que nos rouba da comunhão da igreja, da comunhão de um grupo de pessoas, é o julgamento. Quando nós temos um excesso de julgamento, quando nós nos sentimos sempre julgados pelas pessoas, faz com que a gente queira se retirar, não é?
Quem de nós aqui gosta de se sentir que toda hora alguém está olhando para você com um olhar de segunda, terceira, quarta, quinta intenção sobre a sua vida ou sobre aquilo que você faz? Então o julgamento, ele é um grande ladrão da comunhão. Pessoas hoje estão distantes da comunhão porque elas se sentem julgadas. Então o julgamento, ele é um grande ladrão. Um outro grande ladrão é a falta de perdão. Quando eu não consigo perdoar um irmão, ou quando eu não me sinto perdoado por aquilo que eu fiz, eu naturalmente tendo a me retirar, porque afinal de contas aquela situação, aquele clima é constrangedor para ambos os lados, e isso gera um problema no corpo, e não existe um problema que você tenha num corpo que não afete a sua vida com Deus. E a gente às vezes quer misturar isso. Não, com Deus está tudo bem. Eu só não olho mais na cara daquele povo. Você está precisando ler a Bíblia, irmão. Porque não existe um relacionamento saudável com Deus que não mude a sua vida com Ele e a sua vida com os outros. Então a falta de perdão é algo que vai roubar a sua unidade e a sua comunhão, porque vai afetar a sua vida espiritual e a sua vida comunitária. Pecados não confessados, quando nós estamos com pecados não confessados, eles roubam de nós a comunhão, porque a gente precisa continuar mantendo eles e correndo para que eles estejam bem escondidos e ninguém possa ver. Então a gente sempre acha que as pessoas estão nos julgando, mas na verdade nem é julgamento, ninguém falou nada para você. Esses dias nós estávamos conversando com uma pessoa e lembrando de algumas situações e falando, lembra que a gente não perguntava nada e a pessoa sempre estava falando sobre aquilo e no final das contas a gente descobriu que aquilo era mentira. O que era isso? Pecados não confessados. E aí a gente sempre acha que a gente precisa defender alguma coisa que na verdade ninguém nem está te perguntando. Então, pecados não confessados, eles roubam a sua comunhão. Eles roubam o espírito de unidade dentro da igreja. E o principal é quando nós não entendemos os propósitos do Evangelho de Cristo Jesus. Quando a gente não entende o porquê que o próprio Cristo veio, morreu, ressuscitou, deixou o seu Espírito Santo para nós, estabeleceu a igreja, a comunidade, a comunhão. Quando nós não entendemos a dimensão dos propósitos do Evangelho, nós nos ausentamos da comunhão e da unidade. E nós acabamos dando mais ouvidos para aquilo que o tempo hoje nos diz que é importante, para aquilo que o tempo hoje diz que é necessário para que você tenha uma vida feliz. E uma das coisas que o tempo diz hoje é: você não precisa de ninguém para ser feliz. Não importa o que pensam de você, não importa o que as pessoas estão com você, viva a sua individualidade, o seu pensamento, o seu entendimento é muito mais importante do que tudo. Será que isso está dentro dos propósitos do Evangelho? Será que realmente isso é uma verdade absoluta e Deus não colocou nada diferente nas Escrituras? A não compreensão do propósito do Evangelho faz com que você se ausente da comunhão e da unidade. Mas eu quero ilustrar tudo isso que eu estou falando, lembrando do no versículo 3, quando Paulo fala assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, quando ele está dizendo aqui vínculo, essa palavra também ela pode ser traduzida como ligamento. E eu já tive um ligamento rompido no meu tornozelo, no meu joelho esquerdo. Então o Jé também, né, Jé? Mais de uma vez, né? O Jé conseguiu fazer 2 vezes. Eu consegui fazer uma vez e sei que dói muito. Então o ligamento é isso, ele tem uma função de conectar uma parte à outra. E o ligamento humano, ele tem a ideia que ele precisa de tensão para que ele funcione bem junto com os músculos. Então ele contrai, ele é esticado. E quando Paulo está falando assim, esse vínculo, essa palavra também pode ser traduzida como o ligamento. Então, façam todo o possível para vocês ligarem a unidade. Então, o que é esse ligamento da unidade? É a paz. Percebe que o que está nos conectando, nos ajudando nessa tensão, é a paz. Pelo vínculo da paz, pelo ligamento da paz. Mas
os ladrões da unidade não querem que você lembre disso. Mas eu quero usar uma outra história para ilustrar exatamente o que eu quero que você tome cuidado. Quero que você abra a sua Bíblia lá em João, no capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, nós temos uma história muito conhecida, que é o texto da mulher adúltera. E eu quero mostrar para você o que Jesus faz conosco e Ele quer fazer comigo e com você. E o que nós precisamos lembrar que nós devemos fazer com as outras pessoas em situação onde esses ladrões acontecem declaradamente. A falta de perdão, o julgamento, os pecados não confessados e não entendermos o propósito de Deus, como nós não entendemos isso, no final das contas, quer nos levar à destruição. João capítulo 8, nós temos Jesus. Antes eu quero que você entenda o seguinte, nesse capítulo aqui, antes Jesus está sendo questionado a respeito da sua autoridade. Sobre quem é você, os fariseus e os escribas estão questionando a Jesus, quem é você para falar dessas coisas? Quem é você para fazer determinadas situações? E Jesus está tendo que responder a respeito dessas questões. E no capítulo anterior, no capítulo 7, no versículo 24, Jesus, no meio daquelas pessoas, ele diz algo muito poderoso. Porque ele fala assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. E o texto continua, essa cena vai acontecendo, Jesus está ali perto do templo, conversando com aquelas pessoas, sendo questionado a respeito disso. O capítulo 8, na verdade, ele começa no último versículo do capítulo 7, né, lá no 53, que fala assim: então cada um foi para sua casa, depois da situação. E no capítulo 8 começa assim: Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras, e ao amanhecer Jesus apareceu ali no templo, aonde estava todo o povo reunido ao seu redor. E Jesus se assentou e começou a ensinar aquelas pessoas. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério e fizeram ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, tais mulheres que fazem isso. E o Senhor, o que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o seu dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo com o seu dedo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé de novo e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse a mulher. Jesus declarou: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse é um texto muito conhecido quando nós realmente falamos e queremos falar a respeito do julgamento. Né? Quando Jesus fala para a mulher, Jesus olha para aquelas pessoas e fala: se ninguém tem algum pecado, que atire a primeira pedra, e todo mundo solta as pedras e se retira, e Jesus fala para a mulher: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas a gente precisa entender qual que é o real sentido de todo esse contexto aqui, do que de fato toda essa história tem para nos ensinar. Primeiro a gente precisa lembrar que aqui Jesus está sendo questionado, a preocupação nessa história não é com essa mulher. Esses homens não trazem essa mulher para ser interrogada por Jesus porque eles estavam preocupados com o que essa mulher fez ou deixou de fazer. Porque se você ler o capítulo anterior, você vai ver que esses homens estão discutindo com Jesus, eles estão querendo arrumar alguma razão para levar Jesus preso. Tanto é que tem no texto ainda, tem uma hora que eles olham para os guardas e falam assim: vocês não vão fazer nada, vocês não vão prender esse homem? Então eles não estão nem aí para essa mulher. O foco deles é encontrar Jesus em uma situação de contradição para conseguir calar Jesus. Mas essa mulher está ali, ela foi colocada nessa situação.
E é interessante que eles levam essa mulher logo pela manhã para Jesus. Então, um outro fato que você precisa lembrar é que Jesus e essa mulher, ambos estão numa situação extremamente difícil. E esse julgamento ali, essa cena, é um teatro puro armado. De armadilhas, para onde você olhar tem armadilha aqui. Primeiro que essa mulher está sendo levada pegando adultério pela manhã, e muito provavelmente, talvez, aonde se aconteciam coisas eram à noite, onde ninguém estava vendo. Então, muito provável que essa mulher foi pega em adultério de madrugada, à noite, né, com outro homem. Por que eles esperaram até amanhecer e até ter um monte de gente em volta de Jesus para falar aqui, ó? Os fariseus e os escribas, especialmente os escribas, eles eram peritos da lei. Eles eram como se fossem advogados, pessoas que trabalhavam com leis. Então eles já sabiam e tinham competência para de fato exercer um julgamento sobre ela naquela situação. Mas eles levaram até Jesus e esperaram o momento que tinha muita gente para ver aquela situação. Então, esse julgamento, ele na verdade não passa de uma aparência para tentar incriminar Jesus. Esses homens não estão nem aí com essa mulher. Um outro fato muito importante é que a gente precisa lembrar que essa mulher ela está sendo exposta à vergonha, ela está sendo exposta fisicamente, emocionalmente, a sua vida e a sua reputação está sendo ali colocada em risco. Uma mulher que o texto vai dizer que eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, essa mulher foi pega em ato de adultério. Ou seja, ela não estava com todas as camadas de roupa, muito provável que ela não foi pega com todas as camadas de roupa que as mulheres naquela época precisavam andar. Muito provável que ela estava numa situação de exposição física também. Porque eles chegam arrastando ela e jogam ela no meio de Jesus. Então é uma exposição de vergonha total. Porque eles não só podiam, segundo a lei, a mulher virgem que estivesse prometida para um homem em casamento e fosse pega tendo relação com outro homem, ambos deveriam ser apedrejados. Mas aqui eles levam até Jesus dizendo que ela deve ser apedrejada. E cadê o outro homem? E o homem? Porque a lei dizia que os dois deveriam ser apedrejados. Mas ali só tem a mulher. Só a mulher é levada diante de Jesus. Só que eles não estão nem aí para a mulher. Só que eu quero chamar a sua atenção que Jesus, mesmo diante da multidão, e mesmo diante de toda essa intenção maquiavélica desses homens, de tentar pegar Jesus, Jesus descarta até o questionamento que poderia levá-lo para a própria morte, e olha para sua filha, que estava naquela situação. Porque Jesus estava numa enrascada, porque Jesus aqui estava diante do cuidado de Roma, e só Roma poderia condenar alguém à morte. Se você vê ainda no Evangelho de João, no finalzinho, quando Jesus é levado e pergunta: quem que vocês querem que seja morto? Cristo ou Barrabás? O povo judeu fala assim: nós não podemos condenar ninguém, porque só Roma poderia condenar. Então, se Jesus condena, ele poderia ser sido preso naquele momento, porque diante de Roma ele está quebrando a lei, está condenando alguém à morte, coisa que ele não poderia fazer. Se Jesus falasse assim: não, ela não pode ser condenada, os judeus e os fariseus iam falar: está vendo como ele não obedece à lei? Ele é um falso mestre, um falso profeta, vamos acabar com ele da mesma forma. Jesus está sendo colocado ali, onde eu falei, todo lugar que você olha tem armadilha. Sabe aquela história que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come? Sabe aquela situação que você pode ser acusado por fazer e não fazer? Você fala assim: eu estou aqui, se eu fizer alguma coisa, eu vou ser culpado e vão me criticar. Se eu não fizer, eu vou ser culpado e vão me criticar. Então, Jesus está nessa situação, assim, o que eu fizer aqui, eu vou ser criticado.
Mas é interessante que ao fazerem isso, e toda essa exposição, todo esse puxamento, toda aquela mulher naquele momento de fragilidade, Jesus para em toda aquela hesitação e senta e começa a escrever no chão. E alguns vão dizer, especular sobre o que de fato Jesus escreveu naquela situação. Alguns dizem que Jesus escreveu o pecado das pessoas que estavam ali. Alguns dizem que Jesus citou Jeremias. Não sei, o texto não diz isso, irmãos. Pode ser. Mas o que eu sei é que Jesus naquela cena ele age muito diferente do que eles esperam. E aquela mulher que foi pega em ato de adultério, naquela exposição total, está de pé diante de Jesus. E Jesus levanta e fala para aquelas pessoas, se ninguém tem algum pecado, que atire a primeira pedra. E é interessante que o texto vai dizer que os mais velhos são os primeiros que saem. Né? E aí fica a lição para os mais novos, né? Que a gente sempre acha que está correto. Né? A gente sempre tem a arrogância de achar que já sabe tudo da vida. Né? E é interessante que é os mais velhos que falam, opa, eu tenho erros, né? Eu tenho que sair. Talvez hoje ia ficar todo mundo lá falando, não, eu posso ter errado, mas ela errou mais. Né? Mas lá todo mundo pega e sai. E Jesus olha para aquela mulher. E ele pergunta para ela, minha filha, onde é que estão as pessoas que te condenaram? E eu quero fazer a pausa aqui. E lembrar desses ladrões que nos roubam da comunhão e da unidade. Percebe que tem situações, irmãos, que as pessoas são levadas e colocadas por intenções que talvez nem eu e você conseguimos imaginar no momento, mas são situações difíceis. Porque mesmo diante de todo esse cenário, tem um fato aqui muito claro. Como essa história é conhecida? A mulher adúltera. Então, ou seja, mesmo diante desse cenário, nós precisamos lembrar que houve um erro aqui. Houve um pecado. Essa mulher errou, essa mulher pecou. Ela pecou, ela errou. E nós precisamos lembrar que eu e você não estamos acima do bem e do mal, que nós não estamos já plenos diante de Deus, que Jesus já não voltou e nos levou para morar com Ele, e nós agora estamos lá diante da Sua glória, e estamos lá livres da influência do pecado em nossas vidas e nossa sociedade. Todos nós aqui precisamos todo dia da graça de Cristo Jesus, porque nós erramos e nós pecamos. E quantas vezes nós vemos, encontramos pessoas que pecam e erram todos os dias ao nosso redor, ao nosso lado. E qual é a minha e a sua reação? Eu vou dizer para você qual às vezes é as nossas reações. É querer fazer igual esses fariseus, igual esses mestres da lei. É isso que nós queremos fazer. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz, eu não te condenei. Onde estão os seus acusadores? Jesus é o único que olha para realmente a dor daquela mulher. E aí, eu estou dizendo isso porque a gente precisa lembrar o seguinte, tem pessoas que não estão mais aqui hoje na nossa comunhão, porque em algum momento alguém errou com elas. Ou elas erraram, ou alguém errou com elas. Porque nessa situação com a mulher adúltera, ela errou e as pessoas estavam errando com ela. Ela errou, mas o pessoal também errou com ela. E nós temos pessoas que não estão mais aqui, talvez em comunhão conosco nos domingos, que talvez erraram, ou que talvez pessoas também erraram com elas. Falaram coisas que não deveria falar, agiram de forma que não deveria agir, fizeram comentários inapropriados, acabaram agindo numa situação que constrangeu, que magoou, que chateou aquelas pessoas. Irmãos, nós precisamos lembrar que os sentimentos das pessoas eles são legítimos. Eu preciso lembrar disso. Porque eu tenho uma mente mais prática nas coisas e falo, isso é besteira. Mas não, a pessoa chateou, aquela dor ali, ela é legítima, ela é verdadeira. Aquilo ali está acontecendo de forma real. Mesmo que eu não dê razão para aquilo, aquele sentimento que está gerando uma tristeza na vida daquela pessoa é real. E nós precisamos olhar mais para as pessoas do que para todo esse cenário. Porque Jesus olha para essa mulher.
Mas eu quero dizer para você a diferença aqui, que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Pessoas não estão aqui porque elas erraram e nós erramos com ela em algum momento. Mas olha qual foi a reação de Jesus. Jesus olha para aquela mulher, aquelas pessoas saem de perto de Jesus, e Jesus fala: onde estão os seus acusadores? Onde estão aqueles que querem te condenar? E aí ela fala: não sei, foram todos. E Jesus fala: pois bem, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Nós precisamos lembrar que para nós termos uma verdadeira comunhão e unidade, nós precisamos ser imitadores de Cristo Jesus. E Jesus ampara aquela mulher de uma forma que ninguém naquele redor ali amparou ela. Ninguém amparou aquela mulher como Jesus amparou. Porque aqueles homens estavam arrastando elas. E muito provavelmente pessoas, quando viram todo aquele cenário, tudo aquilo, opa, eu vou pegar uma pedra também, eu já vou lá, que vai ter um barraco, vai ter um negócio, vamos ver o que vai acontecer. E Jesus dá uma atenção para aquela mulher que ninguém deu. Mas Jesus não faz o que nós fazemos hoje. Tem um monte de gente que não está aqui na igreja hoje, irmãos, que nós supostamente falamos que nós estamos acolhendo elas e olhando para elas e falando: pois é, magoaram você lá na igreja, né? Foi o pastor é fogo mesmo, ele é duro e tal. Eu vou dar exemplo de mim mesmo para não parecer que eu estou dando direto para ninguém, então eu vou falar de mim mesmo. O pastor falou isso, eu também concordo com você e tal, e a gente acolhe a dor da pessoa. Porque é assim, o pessoal lá tem uma visão errada e tal, e a gente acolhe a dor, e a gente acolhe a dor, e a gente massageia a dor, e a gente continua falando para a pessoa que a dor está correta, e é isso. E é isso. E você pareceu ser o melhor amigo da pessoa, e a pessoa não se reconciliou com Cristo, e não buscou ter comunhão com a igreja. E quando eu digo igreja, irmãos, não estou falando só nós aqui como igreja da Torre. Estou falando igreja, corpo de Cristo. Por quê? Porque a gente está achando que a gente acolhe e nunca muda de fase. O que Jesus faz? Jesus acolhe e fala: pois bem, eu também não te condeno. Agora, olha o exercício que Jesus faz essa mulher fazer. Ele olha para ela e fala: mulher, cadê os que estão te condenando? Irmãos, essa mulher, provavelmente, o cenário que eu imagino, tá? Para dizer o que eu vou dizer. Estava envergonhada, fragilizada, o pessoal arrastando ela, com medo, porque qualquer hora podia vir uma pedra na sua cabeça, ela ia morrer, ia começar uma morte terrível e brutal, com medo, se escondendo, e ela talvez nem está ouvindo o que está rolando aqui. O que os homens, o que Jesus está falando, ela só está vendo: meu Deus, o que é isso? Me tira disso, eu posso morrer agora, acabou, estou fragilizada, talvez tentando cobrir as suas partes íntimas, porque podia ser que ela estivesse também fisicamente exposta. E talvez quando Jesus falou com ela, e para Jesus falar assim: mulher, cadê o pessoal? Talvez ela não estava nem vendo, ela só estava inclinada e com medo. E Jesus ajuda ela a levantar a cabeça e enxergar o cenário agora. Porque Jesus fala: mulher, cadê as pessoas? E eu imagino que ela olhou ao redor e falou: não tem, eles não estão mais aqui. E aí Jesus volta e olha para ela e fala: bom, viu que a situação passou, viu que o cenário mudou, agora siga. E não peques mais. Então, irmãos, nós precisamos lembrar, quando eu olho a situação, que nós precisamos acolher a dor das pessoas. Porque às vezes eu fiz e posso fazer isso outras vezes, mesmo sem querer, ou às vezes tentando, ou errando porque eu erro, eu peco, ou qualquer outra pessoa aqui da igreja, e magoar alguém, chatear alguém. E você precisa ser aquele ombro amigo, aquele irmão que vai acolher essa dor. Mas você precisa lembrar que acolher quem está chorando e fragilizado também é ajudar com que ela erga a cabeça.
levante o rosto e enxergue de fato qual é o cenário que está em sua volta. E principalmente fala, agora vá e mude. Porque o fato de estarem armando contra ela não mudou o fato que nesse processo ela também tinha cometido um erro. Ela também pecou. Se ela não tivesse adulterado, ela não estaria lá naquela situação no qual ela se encontrou. Então, muito provavelmente, em todos os processos, eu e você precisamos aprender. Só que a gente precisa fazer o outro movimento, irmãos, que é, eu acolho a sua dor. Agora levanta a cabeça e muda de atitude. Essa mensagem, parte dela eu já falei nos jovens. E eu comentei para os jovens, que, nesse ponto aqui, que um tempo atrás, conversando com uma pessoa, eu falei, tá bom, estou junto com você, a gente chora, a gente lamenta. Isso foi por um tempo. Mas passou um tempo, eu falei, tá bom, e aí? Você quer que eu visite outra igreja com você? Você quer que eu contacte outro pastor, um pastor para você visitar? Se for uma igreja no domingo à noite, eu posso ir com você, porque você precisa levantar a cabeça e precisa mudar de atitude. Você precisa estar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, se eu não estou conseguindo fazer com que você mude a fase de ser curado e tratado, eu não posso ficar continuando aqui tratando você só como um fragilizado, porque não é isso que Jesus faz quando você se encontra com Ele. Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida. Ele te perdoa, Ele te acolhe, Ele te dá uma nova direção, um novo jeito de viver e fazer as coisas. E encarar até a maior exposição que poderia ser para essa mulher. Se hoje uma história dessa, irmãos, já é terrível, imagina naquele tempo, como que essa mulher ia ser olhada por toda a sociedade. Mas Jesus ajuda ela a mudar de vida. Então, você precisa lembrar que existe uma grande diferença de acolher a dor e incentivar aquilo que é pecado. Um tempo atrás eu tive que explicar isso. Eu falei, olha, eu acolhi a dor. Eu acolhi o lamento. Mas eu não incentivei e não concordo com essa decisão. Percebe? Acolher a dor que te magoou, que chateou, eu posso acolher e devo. E você deve fazer isso com o seu irmão. Mas você não deve continuar acolhendo aquilo que a Bíblia está dizendo que não é para fazer. Ah, então eu vou acolher a sua dor, você foi fragilizado, erraram com você, errei. Mas vai e não peques mais. Eu não posso continuar com você enquanto você não entende esse movimento do Evangelho. Porque senão eu vou estar te alimentando em você algo que não vai ser bom para a sua vida, porque não é isso que Jesus faz em nós. E por isso eu quero que você lembre que existe o ladrão que quer roubar a sua comunhão e a sua vida de unidade no corpo de Cristo Jesus. Os julgamentos. Essa mulher não teve julgamentos. Um pecado não confessado foi exposto de uma forma terrível. A falta de perdão, porque ninguém queria perdoá-la, mas sim apedrejá-la. Mas quando ela compreende o propósito do Evangelho de Cristo Jesus, ela é perdoada e tem a sua vida restaurada. Eu quero dizer para você que o perdão de Cristo Jesus, ele vai gerar em você uma obrigação moral e espiritual. Ela vai gerar em você uma obrigação moral e espiritual. Se você desfrutou do perdão de Cristo Jesus, ela vai gerar em você uma obrigação espiritual e moral, de mudar de vida, de mudar de atitude. Então, o movimento na vida de um crente que se encontra com Jesus é de vá e seguir a Jesus. Então, eu quero falar para você, e quero lembrar você, e quero terminar com você no seguinte aspecto. A unidade ela é um pré-requisito indispensável para a sua saúde e a sua felicidade. Estar em comunhão
é algo que Cristo conquistou na cruz. Quem conquistou esse ambiente que nós estamos aqui não foi Menon Simons, não foi os nossos pioneiros, que nós agradecemos tanto os esforços deles. Foi Cristo Jesus que conquistou esse ajuntamento. E Ele não quer que os problemas que acontecem por causa dos meus pecados, que você se convença que você deve ficar sozinho. E nem que você fique dando direito para as pessoas estar fora da comunhão porque alguém em algum momento pisou no calo delas aqui no corredor. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito à luz da Bíblia em lugar nenhum de falar, incentivar uma pessoa a estar fora da comunhão da igreja porque em algum momento alguém pisou no calo dela. Você não tem esse direito, a menos que isso seja fora das escrituras sagradas. Olha, você precisa romper com aquela igreja, com aquele lugar, porque ali eles estão pregando algo que vai contra a palavra de Deus, porque ali eles estão roubando e usurpando aquilo que é santo demais aos olhos de Deus. Então você tem bênção de Deus para romper. Mas agora, se é por causa de um pecado, eu quero dizer para você que a palavra de Deus fala que onde existiu o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, onde eu pequei, ou qualquer pessoa que errou com você, você precisa experimentar do olhar de Cristo Jesus, para que a graça abunde o seu coração e você não deixe de estar em comunhão com a igreja de Cristo Jesus. E se nós aqui não vamos conseguir fazer isso, eu me comprometo ao que eu já fiz com outras pessoas. Se eu não consigo estar em comunhão, é sagrado demais, irmãos. Então eu estou com você na busca de um lugar e de um ambiente que você consiga ter comunhão com Cristo. Mas não fique em casa lambendo ferida, porque não é isso que Jesus morreu para você fazer. Não fique em casa buscando argumentos de criticar as pessoas, porque não foi isso que Jesus morreu na cruz para você fazer. Não fique em casa continuando dizendo é verdade, não vai porque fulano e fulano é o reflexo de quem você é e do corpo de Cristo que Jesus chamou você para ser. Então você precisa ser instrumento na vida dessas pessoas e essas pessoas são instrumento na sua vida, você querendo ou não. Ou você acha que, irmão, você acha que eu pedi e escolhi para que Deus desse cada um de vocês como membro da igreja? E talvez você pediu e escolheu para que eu fosse o pastor dessa igreja. Talvez não. Talvez você nem gostaria que eu estivesse aqui. Mas quem é que acaba decidindo essas coisas? E por que Deus faz essas coisas? Por que no corpo de Cristo se encontra o rico e o pobre, o judeu e o grego, o corintiano, o palmeirense, o coxa branca e o atleticano, o bolsonarista e o lulista? Por que tem isso no corpo de Cristo? Porque Ele quer que a gente não perca a oportunidade da comunhão. Se você dá uma olhada para os discípulos que Ele chamou, era tudo gente que nunca ia para estar junto. Um pescador que se matava para comprar um peixe, com um cobrador de impostos que podia tomar o barco dele se quisesse. Esses caras não se encontravam, porque eles se odiavam, e Jesus coloca os dois para ser discípulo. Barrabás, Matias, a gente podia estar contando vários aqui de como eles eram diferentes um do outro, e eles estavam numa situação diferente, irmãos. E Jesus coloca esses homens para estarem sentando juntos. Então eu quero lembrar você que faça todo o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Você quer ter paz no seu coração? Se esforce para ter unidade no corpo de Cristo. Cristo gerou isso aqui para nós. Não fomos nós que inventamos isso. Isso se nós só estamos aqui 2000 anos depois, é porque é Ele que tem feito algo para manter isso aqui. Não somos nós. Por isso que quando Jesus olha para os discípulos e fala assim, vocês não querem ir? Vão embora, igual todo mundo foi. Os discípulos olham para Jesus e falam assim, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se é só na comunhão que nós temos aquilo que Deus quer falar conosco?
Se é só nos pés dos nossos discípulos, do nosso mestre, onde os discípulos encontram a sabedoria bíblica para viver e ter uma vida transformada. Irmãos, eu sei que eu estou falando aqui, talvez você está se sentindo extremamente confrontado pelo que eu estou falando. Ou talvez lembrando de situações e de pessoas. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você, por pessoas que você lembrou. Por pessoas que você está lembrando agora. E eu quero orar por você para que Deus derrame a sua graça e a sabedoria dele sobre a sua vida e a minha vida. Para que a gente possa ajudar essas pessoas nesse movimento de acolhimento, mas de levantar a cabeça e de permanecer em Cristo Jesus. Hoje talvez a gente ia pegar essa mulher e falar, está todo mundo errado, isso aí, e parar aqui. Mas Jesus chama a gente para viver diferente. Paulo fala, esforce-se para conservar essa unidade. Há uma só fé, há um só corpo, há um só batismo, há só um Deus. Há um só corpo no qual nós pertencemos. Então eu quero orar para que Deus ajude eu e você a continuarmos a viver isso, que é muito difícil, e a ajudarmos os nossos irmãos, que talvez estão em casa, que não têm comunhão mais com a noiva de Cristo Jesus. Não estou nem dizendo a igreja da torre, como nós somos conhecidos, estou dizendo o corpo de Cristo, por causa de alguma situação dessa. Nós não podemos que esses irmãos percam a bênção da profundidade da comunhão por causa de coisas assim. Nós precisamos ser luz e transformação. Então que você possa ser. E que se for preciso você possa dizer igual eu disse. Olha, irmãos, lá tudo bem, lá nós somos os piores, não vai ter jeito? Não. Então eu estou com você para que você encontre um lugar de comunhão. Porque você não pode perder a comunhão em Cristo Jesus. Você não pode. Isso é sagrado demais. Mas que em nome de Jesus possa haver perdão para nós e reconciliação. Vamos orar? Convido vocês a se colocar em pé. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo que talvez muitas das vezes nós estamos como esses escribas e esses fariseus, Deus, cheios das nossas razões, dos nossos juízos, dos nossos argumentos. Mas, Senhor Jesus, nos ajuda a não olharmos e termos o exemplo daquilo que o Senhor confrontou. Nos ajuda a olharmos para aquilo que o Senhor fez e faz. O Senhor acolheu essa mulher, o Senhor perdoou essa mulher e o Senhor deu a ela um rumo. O Senhor falou para ela ir. Então, Senhor Jesus, nos perdoa, Deus, por tantas as vezes que nós focamos nos problemas que acontecem. Nos perdoa porque esses problemas é infantilidade, é falta de espiritualidade, é falta de crescimento nosso, Deus. Nós somos os causadores e nós queremos te pedir perdão por isso, Senhor. Que o Senhor confronte as nossas vidas e que o Senhor nos mostre aquilo que nós precisamos mudar, que nós estamos sendo mais como fariseus e escribas, Deus. Mas, Senhor Jesus, nos ajuda a sermos como o Senhor. Nos ajuda, Deus, a olharmos para as pessoas que sofrem e mostrarmos para elas que o Senhor quer restaurá-las e que elas têm muito mais para viver na comunhão e na unidade com o Senhor. Então, nos ajuda, que o Senhor possa nos guiar em espírito e em verdade, que o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito sobre nós e nos dar, Deus, um discernimento, uma profunda compaixão e amor por estarmos no corpo de Cristo Jesus. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.